Oi, meu nome é Júlia, esse é o Júlia Falando Coisas e hoje eu quero falar um pouquinho sobre whimsical. É um conceito, eu acho que relativamente novo, tem aparecido agora nas minhas redes sociais, principalmente no meu TikTok, alguns vídeos relacionados a esse termo. E uma das minhas criadoras de conteúdo favoritas, a Eden, ela fez um vídeo comentando sobre, então eu pensei, eu vou trazer um vídeo falando sobre também, por que não? Nesse vídeo eu vou trazer um pouco sobre o que é esse termo, o que significa e como aplicar ele no seu dia a dia. Em uma tradução literal, whimsical significa alguma coisa tipo caprichoso, extravagante. Mas num sentido mais simbólico, que é o que as pessoas têm trazido, a palavra whimsical, ela vem como alguma coisa mais fantasiosa, uma coisa excêntrica, com toques de magia. Então, ser whimsical é sobre você abraçar uma abordagem mais lúdica, uma visão de encantamento diante da vida. Ou seja, é uma estética, um estado de espírito que abraça o lúdico, que traz essa coisa muito do brilho, do encantamento, da magia. É uma coisa que lembra um pouco o fairycore, aquela coisa meio de fada, de você se conectar com a natureza, de você abraçar a sua criança interior, de você dar vazão aos seus impulsos quando eles são bobos, rir das coisas, ver a vida com uma certa leveza. O whimsical também traz muito dessa coisa de você se apegar à curiosidade infantil, sabe? Não é necessariamente sobre imaturidade, mas é sobre você ter essa curiosidade, esse brilho no olhar que as crianças têm e que às vezes a gente perde na vida adulta. Mas é uma forma de ver o mundo de um jeito mais bonito, tá? Mas como que faz isso de ser whimsical? Basicamente você tentar não levar as coisas tão a sério, não se levar tão a sério, e sobre ver a beleza nas pequenas coisas do dia a dia. Essa coisa de whimsical, ela não é sobre uma estética, é mais sobre um estilo de vida. Eu acredito que vem aí, talvez, uma onda um pouco mais forte de uma estética mais whimsical, alguma coisa mais ou menos na vibe cottagecore, uma coisa meio natureza, meio hippie, paz e amor, brilhos, cores, mas no fim das contas não é necessariamente sobre isso, é sobre a forma de experienciar o mundo. Pode ser também que essa coisa de whimsical traga algum tipo de polêmica em breve, assim como aquela trend de romantize sua vida trouxe, que muitas pessoas argumentam que isso é uma coisa fútil, uma estética fútil de você fechar os olhos para as coisas que estão acontecendo na vida real, fechar os olhos para a realidade, mas a proposta é justamente você entender que existem coisas diversas acontecendo no mundo, que existem coisas ruins acontecendo no mundo, mas não se deixar perder por essas coisas ruins. Apesar das coisas ruins, você ainda tentar ver as coisas boas. Eu anotei aqui que não é fuga da realidade, mas sim permanecer sensível, curiosa e imaginativa apesar dela. Então é muito isso, é você não se censurar, não se julgar, você se permitir ser boba, ser leve, ser criativa de uma forma que talvez as outras pessoas não se permitam, mas o whimsical traz isso de você ser você da forma mais crua, mais colorida, mais vibrante possível. Certo, gostamos de whimsical. Então, como que a gente pode trazer isso para a rotina, para o dia a dia? Eu trouxe algumas dicas, tanto de como você incorporar na rotina, quanto de uma questão mais estética, mais fashion. Porque apesar de não ser focado no estético, é inevitável que a onda estética acompanhe o conceito. Mas sobre incorporar isso na rotina, é você se permitir experienciar as coisas e focar nos pequenos detalhes. É você prestar mais atenção em sabores, em cheiros, nas cores do ambiente onde você tá. É você, às vezes, trazer alguma coisa, como eu fiz aqui, uma decoraçãozinha, para deixar o seu dia a dia mais bonito, mais fofo, uma
vibe, mais interessante. Algumas dicas que eu anotei é você colecionar tesouros e memórias, desde você guardar imagens, guardar fotos, guardar desenhos, pode colecionar folhas de plantas de lugares que você foi. Eu anotei aqui que você pode ter um baú para colecionar pedras, porque existem muitas pedras bonitas no mundo. Mas você também pode ter um journal. Eu tenho o meu, que eu sempre carrego ele comigo por aí. Mas você pode pensar em outras formas de guardar pequenas memórias, guardar pequenos momentos com você. Você também pode ter na sua casa objetos que tenham esse significado de ser uma coisa mais whimsical. Desde uma xícara que tem um desenho diferente, um quadro, uma estética mais bagunçada na decoração, não aquela bagunça tradicional que tem aí na sua casa, que tem na minha casa, que também que eu tô olhando pra ela agora, mas, por exemplo, misturar estampas, misturar texturas, que é mais ou menos o que eu fiz aqui. Essa é uma forma também de trazer mais cor pra sua rotina, pro seu dia a dia, pro seu espaço, pro espaço onde você tá. Você pode criar pequenos rituais, alguma coisa que talvez seja meio secreta, que só você sabe, que só você faz, desde dar nome para as plantas da casa, dar nome para alguns objetos, usar alguma peça de roupa colorida, por exemplo. Eu, às vezes, uso meias que não combinam. Já aconteceu de usar meias que não combinam porque eu não consegui achar o par no dia, mas também já aconteceu de eu pensar, tipo, essas meias eu acho que elas combinam entre si, porque eu tenho umas que elas são brancas com alguns detalhes coloridos, elas são todas, tipo, da mesma coleção, digamos assim. Aí tem uma verde, tem azul, tem a rosa, e já aconteceu de eu misturar elas porque eu acho divertido. E esses são pequenos detalhes, pequenas coisas que trazem esse encanto pro nosso dia a dia. É bobo? Mas o propósito é justamente você abraçar o bobo. Claro, outra coisa muito importante para esse conceito, essa simbologia, é você ter uma observação mais curiosa, sabe? É você olhar para as nuvens. Isso é uma coisa que eu fazia muito quando eu era criança e eu percebi que hoje em dia eu não faço mais tanto, de observar as nuvens e procurar formas nelas. É uma coisa que às vezes a gente vai perdendo quando começa a chegar na vida adulta, mas é uma coisa que é legal a gente manter, sabe? Para que permaneça na nossa vida. Você também pode se permitir encantar com um pôr do sol, uma noite estrelada, plantas, insetos, porque tem alguns insetos que são muito bonitinhos, animais, o jeito que a luz bate na sua janela, que deixa o quarto de uma cor específica. É você realmente ver beleza nas coisas comuns do dia a dia. Acho que você ser um pouco menos cronicamente online também tem essa coisa de ser um pouco whimsical, porque no momento que você sai das telas, você meio que automaticamente se obriga a olhar em volta, olhar para o mundo que está em volta de você e perceber as coisas que estão nesse mundo. Então, fica aí essas dicas. Agora, para finalizar, se você quer usar essa simbologia do whimsical em uma coisa mais voltada para moda, talvez, a estética whimsical no vestuário, ela entra mais como uma coisa meio despojada, formas orgânicas, você ter a liberdade de misturar cores, de misturar formas, de misturar linha com crochê, com o que você imaginar aí na sua casa. É sobre você ter criatividade, sobre você expor através das suas roupas, do seu estilo, a sua criatividade, a sua personalidade sem medo. O whimsical não tem regras rígidas, é muito sobre essa expressão do colorido, de misturar coisas com criatividade, mas acaba entrando alguma coisa de uma simbologia mais mística, alguma coisa meio tipo lua, sol, brilhos. E claro, acessórios. Os acessórios fazem um grande papel nisso. É você ter anéis, é você usar pulseiras, usar seu cabelo de uma forma diferente, usar 2 cintos, 3 cintos, sobreposição de roupas, como eu fiz aqui hoje. Então é você se permitir criar uma estética diferente com roupas, cores, texturas e acessórios. Essa simbologia também vem muito com essa coisa de natureza, então é inevitável a gente
não falar pelo menos um pouquinho sobre sustentabilidade. Então, nessa questão de sustentabilidade entra a questão de você reaproveitar roupas que você tem, buscar coisas em brechós, você fazer algumas joias, talvez de artesanato. Novamente falando da minha musa, a Iden, ela faz várias joias com miçangas, ela faz algumas coisas com cerâmica, ela tem essa coisa de fazer joias para ela mesma e fica imperfeito, mas é na imperfeição que é muito legal as coisas que ela faz. Então eu acho que ela tem muito essa vibe, sabe? E se fosse dar um nome pra essa estética que não seja whimsical, acho que ela mistura um pouco do boho, que seria o bohemian, com um pouco de romantismo, sabe? Com saias, tecidos flutuantes. Pra mim, lembra muito hippie. Eu me identifico um pouco, por isso eu quis trazer esse assunto aqui. Enfim, era isso que eu tinha pra trazer sobre esse assunto. Realmente eu não tinha visto outras pessoas falando sobre isso, então eu pensei, vou eu falar sobre isso, porque é uma coisa que eu acho legal, é uma estética que eu acho legal, é um conceito, uma simbologia que eu acho legal, conversa muito com a mensagem que eu quero passar aqui nesse canal. Enfim, ainda existem pessoas lindas, coisas lindas e maravilhosas nesse planeta e a gente tem que olhar pra elas também. Era isso que eu tinha pra falar por hoje, por hora. Se você tem alguma coisa pra acrescentar, deixa nos comentários e se inscreve no canal. Um beijo!